Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós começamos com a nossa primeira videoaula e essa videoaula tem como objetivo fazer uma revisão para a nossa futura prova de matemática. Para isso, eu vou resolver novamente algumas questões da nossa apostila. Vamos acompanhar a aula. Bem, primeira coisa, eu quero revisar com vocês alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero revisar com vocês é em relação às retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, nesse desenho aqui, nós estamos vendo duas retas paralelas, R e S, e essas duas retas paralelas estão sendo cortadas por uma terceira reta transversal. A minha pergunta aqui, nesse cenário, é o que acontece com os ângulos que essas três retas formam? Bem, primeira coisa, nós podemos completar os ângulos da parte de cima, onde nós vamos encontrar aqui dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, o ângulo A é oposto pelo vértice ao ângulo B. De igual forma, o ângulo C é OPV ao ângulo D, formando aqui pares de ângulos congruentes. Bem, agora, se nós pegarmos esta configuração aqui, estes ângulos aqui de cima, e transladarmos aqui para baixo, nós vamos ter os mesmos ângulos que ocupam posições diferentes. Então, o ângulo C continua sendo o ângulo C, o ângulo D continua sendo o ângulo D, e assim por diante. Esse desenho aqui é muito interessante você lembrar dele, porque a apostila traz até uma abordagem de alguns nomes técnicos. Por exemplo, ângulos alternos internos, ângulos correspondentes, ângulos alternos externos, e assim por diante. Mas nada disso é necessário para resolvermos questões que envolvem retas paralelas cortadas por uma transversal. Então aqui a dica é a seguinte: você tem apenas duas perguntas para se fazer na hora de resolver uma questão que envolva retas paralelas cortadas por uma transversal. Você vai se perguntar: os ângulos são congruentes ou os ângulos são suplementares? Eu coloquei aqui como uma forma de resumo exatamente quais são os ângulos congruentes. Eles precisam ser opostos pelo vértice. Então, nós temos aqui apenas duas opções de congruência para o ângulo A e B e para o ângulo C e D. Ângulo verde é igual ao ângulo verde, ângulo alaranjado é igual ao ângulo alaranjado. Agora, para ângulos suplementares, nós temos aqui algumas possibilidades. Basta você pegar um par envolvendo um ângulo alaranjado e um ângulo verde. Não importando aonde eles estejam, sempre a soma desses dois ângulos, verde mais alaranjado, sempre será 180 graus. Ou seja, são ângulos suplementares. Bem, a partir daqui nós vamos resolver alguns exemplos da apostila. A primeira questão que nós vamos resolver é a questão número 5, lá da página 95. Onde o enunciado diz o seguinte: as retas R, S e T são paralelas. Determine as medidas de todos os ângulos em cada item a seguir a partir dos ângulos dados. Bem, aqui eu vou fazer uma correção. Nós não vamos determinar todos os ângulos a partir dos ângulos dados. Nós vamos apenas determinar a medida x. Bem, primeira questão, letra A, ele traz duas retas paralelas R e S e uma terceira transversal. Nós temos dois ângulos sinalizados aqui nesse desenho. A pergunta é simples. Esses dois ângulos são congruentes ou suplementares? Para que você consiga enxergar melhor a resposta, basta você transladar um deles para próximo do outro, que nesse caso eu vou transladar 3x mais 10 aqui de cima para aqui para baixo, formando aqui um par de ângulos opostos pelo vértice. E nós sabemos que ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Então, nós temos esta igualdade, que 3x mais 10 graus é igual a 5x menos 14. Fazendo as continhas aqui, nós encontramos a medida x igual a 12. Já na letra B, nós temos outra figura, também retas paralelas, cortadas por uma transversal, conforme o enunciado traz aqui. E nós temos, a partir daqui, a seguinte pergunta: será que esses ângulos aqui são OPVs? Se eles não forem OPVs, eles são obrigados a serem suplementares. Bem, vamos transladar um deles. Transladamos 5x mais 17 aqui para a parte de baixo. E visualmente nós já percebemos que nós temos aqui um ângulo de meia volta, ou seja,
ângulos suplementares, onde a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Fazendo as continhas aqui, isolando o x e assim por diante, encontramos a medida x igual a 25 graus. Bem, a próxima questão é a questão 6 da página 96. E essa é uma questão mais interessante, porque ela envolve aqui, além de duas retas paralelas, duas transversais. Bem, há várias formas de você resolver esta questão aqui. Uma delas é utilizando os conceitos de triângulo. Então, nós podemos destacar aqui os três vértices deste triângulo. E como nós estamos trabalhando com ângulos, nós temos aqui dois ângulos internos e um externo. Bem, eu vou fazer a seguinte forma. Eu poderia resolver isso aqui utilizando a propriedade de ângulo externo. Ou seja, a soma de dois ângulos internos é igual ao terceiro externo. Mas eu vou fazer utilizando o suplemento deste ângulo de 5x mais 30. Ou seja, qual é o suplementar dele? Vai ser sempre 180 menos a medida do ângulo. Que nesse caso, eu estou destacando a partir daqui os três ângulos internos deste triângulo retângulo, deste triângulo qualquer. No qual nós já sabemos que a soma dos três ângulos internos de um triângulo qualquer sempre vai ser igual a 180 graus. Então perceba, há várias formas de você resolver este mesmo problema. Nós citamos duas aqui, você escolhe. Como isso aqui é uma videoaula para revisão, revisional, e essa revisão tem o objetivo de prepará-los melhor para a nossa futura prova, então você na avaliação vai ter vários caminhos para achar a resposta certa. Você é livre para escolher qual deles você acha melhor. É claro, desde que esteja corretamente, desde que esteja correto a resolução matematicamente falando. A partir daqui, fazendo as continhas, isolando o x, nós encontramos x igual a 18,5 graus ou 18 graus e 30 minutos. Bem, essa é a primeira parte da revisão. Na segunda parte, nós vamos pegar algumas questões que envolvem o Teorema de Tales. Eu vou resolver, na verdade, apenas uma. Questão número 9, exercício letra E, da página 99. No qual nós temos aqui três retas paralelas cortadas por duas transversais. O Teorema de Tales ele não trabalha com ângulos internos, então nós não temos mais ângulos suplementares aqui ou congruentes. Nós temos segmentos de retas. E o Teorema de Tales diz o seguinte, que em um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, estas retas transversais criam segmentos que são proporcionais. O nosso objetivo simplesmente aqui é determinar quais são os segmentos proporcionais. Na aula nós trabalhamos isso e nós vimos que há vários tipos de segmentos proporcionais. Para que a gente possa resolver esta questão, eu vou utilizar o mais fácil de todos, aquele básico, onde diz que x mais 2 está para 2x, assim como x menos 5 está para 2x menos 3. Temos aqui uma proporção, onde que nós resolvemos multiplicando cruzado. Multiplicando cruzado, cancelando os termos, aqui que vai aparecer dois termos ao quadrado, os dois membros da igualdade, ficará 2x ao quadrado de um lado e 2x ao quadrado do outro. Cancelando esses termos, cuidando com a distributiva, cuidando com a matemática básica, nós chegamos a 11x igual a 6, ou seja, x igual a 6 11avos. Bem, esta foi a nossa primeira videoaula e teve como objetivo relembrá-los e prepará-los melhor para a nossa próxima avaliação. Um grande abraço para vocês e até a próxima!